Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, nesta segunda-feira, 21 de maio de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Muito bem, você participa comigo aqui pelo nosso WhatsApp, que é sempre muito bom quando você traz a sua opinião, você traz sua pergunta, você traz o seu questionamento. Também é o aniversário dos pastores que fazem aniversário no dia de hoje, segunda-feira, ou no dia de ontem, domingo. No final do programa, nós vamos ter aqui o privilégio de anunciar aqui o seu aniversário e também o aniversário, o nome da igreja. É um carinho que nós temos com você. E agora nós vamos peregrinar. Eu estou aqui me sentindo peregrinando no calor aqui, e as pessoas que estão do lado de lá não sabem que já estão no ar. Eu gosto disso porque estar no ar é sempre uma surpresa. Alô, Rosane Félix! Meu querido J.R. Vargas, bom dia, Bom dia, boa tarde pra você aí, Rosane. Boa tarde, daqui a pouco é noite, né, rapaz? Como é que tá aí? Onde é que você tá agora? Olha, nesse momento, a gente tá, deixa eu ver até o nome desse lugar aqui, são 5h10 da tarde, 17 horas e 10 minutos. Marcela, algum lugar. Pequeno abrigo do exército judeu que a gente está nesse momento. A gente tem uma paradinha só para tomar aquele cafezinho, entendeu? Sim. Que a Marcela tá comendo tanto aqui, Jota, então é uma coisa absurda. Onde para a menina come. Então eu estava do ônibus lá, quietinha. Daqui a pouco quietinha, né? Meditando, ao lado da Marina, da Cristina, no geladinho. Quando eu olho, Marcela desce para comer, né? Então, agora, deixa eu te falar, hoje foi um dia maravilhoso, apesar de muito quente. Imagina um calor, JR. Imaginou? Agora imagina 10 vezes o calor. Tá muito quente aqui em Israel. Onde é que vocês foram hoje? Olha, nós somos em Massadas. Eu vou estar passando agora para Marcela, que está aqui ao lado do pastor Luiz Saião também. Ela vai estar dando também alguns detalhes. Mas olha, bom demais falar com você. Saudade desse povo. Apesar de saber que você está arrebentando aí no Bom Dia 93. Você está fazendo muita falta, você está fazendo muita falta aqui. Eu, em nome dos nossos ouvintes da 93, quero dizer que nós estamos com saudades de você. Já começamos a campanha Volta Rosane ou Vai Malta. A campanha é essa. Ou Vai Malta. Nós estamos aqui, ou Volta Rosane ou Vai o Malta. Porque o Malta é o seguinte, ele entra no ar, sorridente, alegre, desliga o microfone e ele chora. Entendeu? São lágrimas. Ele fica triste porque ele acha que você não tá com saudade dele, que você só aparece rindo no vídeo. Então faz um vídeo triste, entendeu? Faz um vídeo triste pra ele sentir. Hoje eu vou chorar no vídeo. Olha só, JR, Marcela tá aqui ao lado e ela vai falar com você agora. Tá dentro. Bom dia, JR. Bom dia, nossos queridos debatedores. Bom dia, Brasil. E aqui pra gente Marcela, você tá comendo muito aí, toda parada você come aí, Marcela. Isso é o que diz a Rosane. Agora eu só vou lhe contar uma coisa. Eu não sei como é que ela viu isso, que ela está em um ônibus e eu estou em outro ônibus. Então o que eu como, ela não vê. E o que ela come, eu não vou. Não sei, na hora do almoço, jantar, café da manhã, aí a gente tá junto. A Rosane é zoeira. Do jeito que ela falou, ela tá me zoando. É isso que ela fala. JR, nós viemos de Massada agora. Certo. Nós paramos aqui no meio do deserto. É uma coisa linda, JR. É fantástico, é daquilo de você olhar daqui de cima e ver o Mar Morto. É você imaginar assim, é a terra que manda leite e mel, realmente. É um negócio espetacular, é lindo demais. Eu não sei te descrever quando você vê assim a perfeição da mão, até me emociono, mas a perfeição da mão de Deus, que a gente vê em cada detalhe. Nós estamos subindo, essa noite nós vamos passar no acampamento do deserto, e o pastor Luiz Saião vai contar pra gente aqui, a gente vai parar num acampamento
beduíno, tá todo mundo numa grande expectativa, né? De sentir, de viver. Tem um medinho que rola, claro, né? Mas a gente sentir, imaginar o que é dormir e passar uma noite no deserto. A gente acompanha tanto isso na história da Bíblia, e hoje a gente vai ter essa oportunidade. Lembrando que nós já passamos aí, JR, pelo Rio Jordão, pelo Mar da Galileia, estamos uma experiência linda no Monte das Bem-aventuranças, e a gente está fazendo o caminho subindo para Jerusalém, não é, pastor Saião? Bom dia, JR. Pastor, meu querido, um grande abraço. Boker Tov. Opa, que beleza. Rapaz, o negócio aqui tá demais. Eu estou aqui no meio do deserto, vendo o Mar Morto, olhando a antiga terra de Moabe, a Jordânia atual à minha frente, uma experiência bíblica em 3D ou 4D, eu não sei quantos Ds nós temos aqui, eu sei que se fosse tudo D de Deus aqui, porque o negócio é bom demais. JR e os queridos aí da 93 FM, nós estamos indo lá para Bereshit Park, uma retomada de como é que era a vida no tempo de Abraão. Imagina o que é a gente reviver o que foi há 4.000 anos atrás. Meu Deus. Dormir no deserto, a experiência de estar lá. O pessoal vai passear de camelo. Eu não sei se é o camelo que vai sofrer mais, se vai ser o nosso pessoal que vai sofrer. Vai ser uma experiência assim muito, realmente única e especial, porque a gente vai comer como se comia no tempo de Abraão, vamos escutar as histórias dele, vamos ver coisas assim extraordinárias, é de fato vivendo a Bíblia ali, a flor da pele, um negócio espetacular. Maravilhoso. Olha, a nossa expectativa aqui é sempre muito grande, com as imagens, com os áudios, com as conversas, com as fotos, os vídeos, é sempre muito especial. Qual é a temperatura que se espera para essa noite aí, pastor? A temperatura por aqui hoje está 41, 42, à noite vai esfriar um pouco, então deve chegar uns 32, alguma coisa assim. Continua quente. No fim da noite deve cair para uns 28, 25 e tal, mas olha, eu quero mandar um abacuque, porque abacuque em hebraico quer dizer abraço para todo mundo aí, e eu vou passar aqui diretamente para Marcela para dar continuidade aí, um abração para a turma do Rio de Janeiro, da nossa querida 93. Obrigado. Também, grande abraço. Amém, obrigadão. Que maravilha. Marcela, você tá muito chique, você dançou a beça no barco, hein? Olha só, dancei a beça, né? A Leia viu, não foi Leia? Ó, a Leia, ó. A Leinha, minha amiga. Oi, Leinha. Ô, Marcelinha, eu te vi dançando lá, menina. Você e Rosane Félix. Você viu essa vergonha, Leinha? Agora, por que a música acabou quando a Cristina chegou? A música acabou quando a Cristina chegou. Porque quando, entendeu? Quem manda chega. Eu não vou nem falar muito não, que ela tá bem no ônibus ouvindo a gente. Beijo, Cristina. Ela tá ouvindo a gente lá pelo aplicativo. Você nem onde ela tava, eu vou deixar. Cristina. Dançou muito bem. Ela iniciou bem, começou bem. Vamos ver a próxima dança agora. Agora hoje vocês vão gravar no camelo, hein? Agora é isso que eu ia te falar. A gente vai fazer uma samba ao vivo lá, depois vamos gravar pra você o desafio que os ouvintes mandaram da dica de etiqueta ou de beleza. Em cima do camelo. Mas culinária também, né? Pode ser. Porque culinária vai ser um bocadinho difícil, eu só tô com medo de falar. Mas agora eu tenho que desligar, eu sou uma pessoa obediente, tá todo mundo dentro dos dois ônibus, e quando quem chega atrasado, eles ficam bem contando aqui, eu não quero passar essa vergonha, eu já vou ser a última a entrar no meu ônibus. Então um grande abraço para o nosso povo maravilhoso aí nos dois ônibus, hoje dessa caravana 93 da Terra Santa. A você, Marcela Bastos, parabéns a Rosane, a Andréia, a Marina, a Cristina, sensacionais, vocês estão realmente arrebentando, tá sendo uma transmissão maravilhosa, é como se nós estivéssemos aí com vocês. Obrigado, viu, Marcela? Obrigada a vocês. Amanhã eu volto pro debate e para contar o que vai acontecer quando a gente chegar em Jerusalém, bom? Eu quero os dados da noite no deserto. Eu quero saber se vai esfriar mesmo, se não vai. Eu acho melhor vocês ficarem acordadas e gravando. Eu tô sofrendo que tá calor. Ó, a Andréia Maia tá aqui, ó. Vamos, Marcelo. Olha aí, tá vendo? A Andréia gosta. Andréia gosta desse negócio maluco. Ela gosta. Ó, shalom, dona Alice. Ei, abacuque pra todos. Abacuque. Olha o Joaquim, ó. Despertad, hermanos míos, que la fiesta ha comenzado. Despertad, hermanos míos, que la fiesta viene ya. Despertad.
despertar aí, ó. O Joaquim. Acorda, Joaquim. Despertar, Joaquim. Vamos que vamos, minha gente. Agora vamos pro debate, né? Agora tá na hora do nosso debate 93 aqui na nossa 93 FM. Sempre muito bom quando você participa com a gente. É muito legal. Essa viagem, uma viagem que marca a vida de todo mundo. Leinha e eu estivemos lá. É sempre assim, a gente lembra com muito carinho e muita saudade. Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte dizendo, JR, meu irmão é um profeta de Deus, pelo menos é o que ele diz, sabe? Ele se acha o profeta. Vi ironia nessa fala, hein? Ele fala que nós devemos respeitá-lo e servi-lo, e quando não fazemos, sabe o que acontece? É maldição para todo lado. Como conviver com alguém assim? Quais os sinais de que o fato de ser usado por Deus está nos tornando uma pessoa arrogante e difícil de conviver, hein? Como frear a ideia de que somos melhores que os outros só porque nos destacamos espiritualmente? Querido Bispo Jaime Coelho, eu começo ouvindo a sua opinião e a sua fala sobre esse assunto. Bom dia, JR, bom dia, debatedores e ouvintes. Prazer estar com vocês aqui nessa segunda-feira para compartilharmos de coisa tão importante. A gente estava na antessala ali conversando um pouco sobre isso e é algo assustador, assim, a gente entender que no meio da nossa realidade existem pessoas que infelizmente são conduzidas por essa ideia, né? Eu queria começar falando sobre tema de existência. Todos nós temos um tema de existência e esses temas de existência eles vão acabar aflorando de acordo com as coisas que nós vivemos. Para um, o tema de existência é financeiro, para outro, o tema de existência é abandono, para outro, o tema de existência é poder. E o poder, infelizmente, para a vida de muitas pessoas, acaba fazendo com que elas, infelizmente, caminhem por um lado errado de praticar suas coisas no dia a dia, inclusive interferindo nos chamados e nos dons que temos. É possível que se haja o dom, mas se a gente, infelizmente, não consegue entender e trabalhar isso no nosso interior, podemos ser conduzidos por ele também. O meu querido reverendo Júnior César, bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93. Que pensa o senhor sobre o assunto? Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes e debatedores. Infelizmente, a gente vive um momento em que as pessoas conseguem viver um cristianismo sem Cristo. E aí eu não estou falando sobre culto, sobre adoração, eu estou falando sobre vida. Viver como ele viveu. Jesus, para algumas pessoas, ele não é mais o referencial. O Senhor Jesus disse, enquanto aqui esteve, que ele não tinha vindo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Uma das coisas que ele deixa bem claro aos seus seguidores é que se eles realmente quisessem ser discípulos, eles teriam que diariamente, todos os dias, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Então a renúncia, a renúncia do ego para querer ser igual a Jesus, para que Jesus viva em nós, tem que ser uma realidade diária. E assim, eu não posso desconsiderar, JR, que como líderes, poder e orgulho batem a nossa porta todos os dias. E a gente precisa centrar a nossa vida em Deus e olhar para Jesus para poder evitar isso. Tem uma letra que tem me acompanhado todos os dias. Eu tenho ouvido essa letra todos os dias e todos os dias eu termino ela fazendo uma oração para que realmente eu consiga fazer isso. E começo com uma pergunta dizendo assim: como pedir coroas a um rei que da sua glória se despiu? Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto, quando ele não quis nada além de me amar? E todos os meus passos só me falam que o que ele espera de mim é renúncia, é morrer para mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo teu. Todos os dias eu tenho ouvido e meditado nessa letra e pedido a Deus que me ajude a não ceder à tentação do poder e do orgulho e ter uma vida de serviço e de doação às pessoas no reino. Reverendo Lael de Alcântara, bom dia, bem-vindo. O que pensa o querido amigo sobre o assunto? Bom dia, JR, bom dia, amados ouvintes, debatedores. JR, eu creio que pelo que o nosso irmão está colocando aqui,
revela as características de um falso profeta e não de um homem de Deus. Um homem de Deus não é um homem que vive amaldiçoando as pessoas. A Bíblia tem nos ensinado que nós devemos abençoar e não amaldiçoar. E essa é uma das características daqueles que são falsos profetas. São pessoas pelas quais convive entre nós. A Bíblia é muito clara que falsos profetas saíram pelo mundo afora. Então, nem todo aquele que se diz profeta, de fato, é profeta. Precisamos ser muito prudentes e sensatos em ouvir certas profecias que são mais profetadas do que profecias. Então, eu entendo aqui que o nosso ouvinte se equivoca de dizer um homem de Deus, porque nós não reconhecemos como homem de Deus aquele que tem esse princípio de amaldiçoar, esse princípio de ser uma pessoa arrogante, como é esse profeta aqui. Precisa tomar cuidado com ele. Leinha Mendonça, bom dia, bem-vinda. E aí, Leinha? Pois é, os pastores, bom dia para todos, né? Muito bom estar nesse debate, é um privilégio para mim. Os pastores que me antecederam já falaram praticamente tudo, né? E falaram muito bem, porque a falta do conhecimento faz a pessoa realmente se perder, principalmente quem está dando ouvido para profetas desse tipo, porque se conhecesse a palavra, veria que essa pessoa está realmente totalmente fora dos parâmetros e dos padrões. Como a palavra de Deus diz, todo dom é dado para o que for útil para a igreja. E o dom, o profeta, aquele que vai ser usado por Deus, ele vem para servir e não para ser servido. Uma das coisas que faz um profeta, alguém que foi chamado por Deus a cair, é exatamente a soberba, porque a soberba precede a queda. Então, eu não sei se essa pessoa realmente é um profeta de Deus, se ele foi chamado, mas se ensoberbeceu, ou se é alguém que está se fazendo passar por profeta. O que está acontecendo no texto aqui é que ele procede totalmente ao contrário de um homem de Deus. Como profeta bíblico, nós vamos ver pessoas com temperamentos bem diferentes no exercício do profetismo bíblico, né? E pessoas com temperamentos diferentes, elas não reagem como a gente espera. Pode ser que alguém possa reagir num tom um pouquinho acima, outros num tom um pouquinho mais baixo. Algumas pessoas são mais conciliadoras, outras pessoas são mais optam por enfrentamento. Não estou procurando amenizar aqui, porque evidentemente a pessoa não pode chegar e não fez aquilo que eu quero, vou jogar uma praga em você. Mas esse tipo de atitude não pode ser também uma questão de imaturidade, ou seja, não é maldade, no sentido de a pessoa é completamente fora, é carne pura, mas aquela coisa da imaturidade, de não saber lidar com os dons, com aquilo que recebe da parte de Deus, aquilo que no mundo pentecostal chamam de meninice, que é aquela infantilidade espiritual. A gente não tem esse meio termo aí não, gente? Sim, eu penso que sim, Jota. Na verdade, muitas pessoas se confundem usando essa sua fala, se confundem nesse processo. Elas precisam ser pastoreadas, elas precisam ser conduzidas, ensinadas de como lidar com o dom que receberam, porque um dom que você recebeu mal utilizado pode tanto edificar quanto destruir, pode tanto construir quanto destruir, e o fato é que a gente precisa entender, como a Leia acabou falando aqui, os dons são dados para o quê? Para o corpo, para que o corpo seja edificado, para que haja edificação do corpo de Cristo. Infelizmente, alguns acabam tendo uma experiência extracorporal, né? Tá do lado de fora, não vive o que o corpo vive, não vive como o corpo vive, não pensa como o corpo pensa, não sente como o corpo sente. Infelizmente, isso vai ser mal construído, um dom mal construído. E infelizmente, falta de pastoreio. Então, precisa de pastoreio, uma pessoa como essa, para poder saber administrar seus dons, usando essa interpretação que você teve. Agora, JR, eu concordo em parte com você, pode ocorrer. É hipótese, mas né? também, por um outro lado, nós precisamos perceber que há pessoas que nunca se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Contudo, usam de dons, são pessoas carismáticas, são pessoas que têm um conhecimento tremendo. Contudo,
elas nunca foram do Senhor, porque nunca passaram por um processo de transformação, porque eu fico muito desconfiado, né? Eu tenho essa desconfiança, os ouvintes, os irmãos aqui me perdoem, mas há uma desconfiança muito grande dentro do meu coração, que uma pessoa que possa ser de Cristo, tudo bem, você tem uma fase onde que você é menino, mas Paulo diz assim, quando eu era menino, você deixa de ser menino, você não continua nessa meninice, nessa infantilidade. Agora, se você permanece e se você se dá o direito de viver dessa maneira, eu fico a perguntar, mas será que de fato essa pessoa é convertida? Será que de fato ela teve uma experiência pessoal? Porque na nossa experiência pessoal, na nossa experiência pessoal com Cristo, nós pastores que estamos aqui, os demais pastores, nós estamos para servir e não para ser servido pelo rebanho. Nós estamos ali para ser os conselheiros, para sermos aquelas pessoas que estarão ali ajudando o rebanho e não se aproveitando do rebanho pelos expedientes que eu tenho, que nem sempre eu posso dizer que vieram de Deus, é do diabo, porque se fosse de Deus, não estariam com esse tipo de atitude. Se estão, há quanto tempo? Né? Vai permanecer assim? Vai continuar dessa maneira, como está trazendo maldição, revelando uma arrogância pessoal? Isso é de Deus? Ou até quando nós vamos entender que essas coisas são de Deus, se elas se revelam muito mais como tropeço para aqueles que estão abraçando a fé? E o que tem acontecido muito nos últimos dias é que, em vez de Deus usar o profeta é que está usando Deus. Porque as pessoas já tomaram a profecia como uma profissão, né? A profecia como uma profissão. Mas não é todo mundo, não, gente. Não é todo mundo, por isso que é em parte. A gente está falando, a gente está tentando entrar em todos os pontos, porque a gente está baseado num texto pequeno. Aqui diz que ele impõe um respeito, né? Ele exige, aliás, um respeito. Um serviço a seu favor. As pessoas precisam respeitá-lo. Eu não vejo isso nos profetas do Velho Testamento nem do Novo. Eles chegavam, entregavam o recado de Deus e iam embora. Aqui não. E a gente tem visto que os profetas trazem as pessoas para abraçá-los, para adulá-los, né? As pessoas ficam dependentes dos profetas. Tem gente que não faz mais nada na vida sem consultar um profeta. Duas coisas que eu acho que são muito equivocadas para alguns crentes hoje. Primeiro, pegando o que a pastora Léa está falando, talvez a palavra seja mediador. As pessoas às vezes tratam os chamados profetas como mediadores entre ela e Deus. E mediador, teologicamente, para nós, só Cristo. Só Cristo. A reforma, ela traz para nós o conceito de sacerdócio universal de todos os crentes. Né? A ideia de que todos nós temos acesso a Deus, que todos nós fomos intercessores em relação à situação do mundo e Deus, todos nós podemos interpretar a Bíblia, nós temos acesso direto a Deus. Então não existem mediadores. Você pode falar diretamente com Deus, né? Uma outra questão, pegando o que o pastor Lael falou sobre profetas, sobre dons, né? É muito importante a gente lembrar o que Jesus disse. Jesus disse o seguinte, que no último dia muitos vão dizer, Senhor, não profetizamos em seu nome, não expulsamos demônio, não curamos enfermos. Jesus diz, apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, a pessoa profetizou, ela curou, ela expulsou, sei lá, manifestação do dom que você queira relatar. Mas como ela não teve relacionamento com Jesus, ele não conhece essa pessoa. Então a forma de você mensurar alguém não é pela quantidade de dons que ela manifesta, mas pela profundidade do relacionamento que ela tem com Jesus. Essa é a relação. Se você acha que não tem dom algum, mas se você tem um profundo relacionamento diário com Jesus, você está dentro do reino. Se você tem, sei lá, 500 dons a seu serviço, para ser bem exagerado, né? Para usar no reino, mas você não tem uma vida de devoção, uma vida de dedicação, de relacionamento diário com Deus, de renúncia, de querer ser quem Deus quer que você seja, você está fora do reino, porque o reino pertence àquelas pessoas que são humildes, aquelas pessoas que reconhecem que depende de Deus para tudo.
E se você não reconhece isso, meu querido, você está em qualquer reino, no seu próprio reino. Você é seu próprio Salvador, mas você não tem Jesus como Salvador. Dons são ferramentas. Dons são ferramentas. Eu lembro na casa do meu pai, tinha um quartinho lá no fundo do quintal, que as ferramentas ficavam lá. E quando você precisava de uma ferramenta, você ia lá e buscava. Você não pegava uma ferramenta e enfeitava a sala. Você não pegava uma ferramenta e botava na frente da casa para poder ornamentar a casa. E, infelizmente, as pessoas pegam dons hoje e enfeitam sua vida. E promovem sua vida em cima dos dons que têm. Já deixaram de ser ferramentas, passaram a ser aparamentos, né? Eu acredito em dons proféticos. Deus já usou vários profetas para falar comigo e a coisa realmente aconteceu. Era uma coisa mesmo de Deus, né? Que a gente precisa analisar as profecias, né? Mas eu acho lindo aquele versículo de Hebreus que diz que no passado Deus falava com os homens através dos profetas. Mas nos dias presentes ele fala através do seu filho, que é a palavra de Deus. Se tem uma profecia que você nunca vai se enganar, é a palavra de Deus. Então, antes de recorrer a profetas, que eu acredito que existam, né? Recorra à palavra de Deus, porque não é o profeta que usa Deus, mas é Deus que vai usar o profeta quando ele quiser. Eu mesmo já perdi uma programação nos Estados Unidos, porque a irmã que fez o contato, ela perguntou: pastora Leia, nós gostamos muito das suas músicas, Deus usa muito a senhora nesta área, mas me diz uma coisa, a senhora revela? Aí eu falei, bom, revela como? Pregar a palavra? Prego. Não, você nas igrejas diz assim, você que está aí de verde, você que está aí de amarelo. Eu falei assim, não, é essa revelação, esse revelamento aí eu não tenho. Mas existem pessoas que já vivem assim. Então ela ligou para outra cantora, e a cantora falou assim, não, eu sou profeta, eu tenho as revelações. Quer dizer, já vai pronta para revelar. Não sabe nem se Deus vai fazer isso. Tudo bem. Né? Aqui o nosso ouvinte fala do seu irmãozinho que fala que é um profeta de Deus, dentro de casa é uma coisa e fora de casa é outra coisa completamente diferente. Tá chovendo gente contando a coisa na mesma linha. Só, meu marido na igreja é isso, em casa é aquilo. E aí a gente entra num lugar que é um lugar difícil. Que em casa é quando você é, quem você é em casa. Aí diz que numa igreja a menina chegou assim e falou, pastor, eu queria cantar, vou fazer um solo. Aí o pastor falou assim, minha irmã, você tem uma voz bonita, vai ser uma bênção, mas antes de você solar aqui na igreja, eu vou chamar sua mãe para saber como é que é o seu comportamento dentro de casa. Pastor, quero agradecer a oportunidade, fica para uma outra ocasião. Essa segunda parte eu inventei, mas a primeira parte é verdadeira. É real. A primeira parte é verdadeira, porque é o seguinte, quando o pastor falou que ia, para saber como é que era a vida dela, o negócio esquentou. Porque aí a situação é diferente, conforme a pessoa, por isso que eu falei do temperamento aqui, ela deixa pra gente falar que tem gente que atribui ao temperamento, ao tom de voz, ao jeito de falar, não, é que eu sou italiano, entendeu? Eu sou não sei o que lá, eu falo assim mesmo, e a pessoa é grosseira, a pessoa é sem educação, bate porta na cara da mãe, bate porta na cara do pai, chega em casa, deita no sofá, é o manipulador do controle remoto, entendeu? Não se prepara para nada. A pessoa diz, você tá se preparando pro culto? Já tô aqui me arrumando, botei o terno, fiz o cabelo, não tem preparação espiritual, não tem nada, fica repetindo as mesmas coisas o tempo inteiro, não tem nada novo para entregar. Tudo isso é para pensar. Tudo isso é para avaliar. Eu sei que os companheiros aqui do debate eles ficam numa posição difícil. Sim. Porque quem está ouvindo vocês acha que vocês estão julgando. E em alguns casos é necessário julgar, mas não julgar a pessoa, julgar o assunto, tratar o assunto, analisar o assunto com sabedoria e com misericórdia. Porque não há neles aqui alegria em relação a isso. Claro que não. O que há em relação a isso é tristeza, dizer o seguinte, infelizmente, isso tem acontecido. A gente está diante de um texto que diz que ele fala que todos devem respeitá-lo e servi-lo. Então nós estamos tratando desse texto. Um profeta de Deus jamais vai exigir tal coisa. Com certeza. Porque o próprio Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir. Então, se somos cristãos, somos cópias
somos imitações, somos continuações de Deus. Temos que fazer o que ele faz. Voltando à questão do corpo aqui, 1 Coríntios 12. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo só. O corpo é um só. Os membros são diferentes. E ele diz, o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são mais necessários. Então, é uma questão de corpo. Quando você se sente corpo, você não julga que o outro é menos importante que você, e você não se julga mais importante que o outro. Todos são importantes porque todos estão no corpo. O Senhor Jesus colocou isso de uma maneira assim muito clara, né? Entre vós não será assim. O maior é como o menor, o maior é aquele que serve, e ele mesmo deu esse exemplo de humildade e deixou isso de maneira assim muito clara para os seus discípulos. Nós somos essa continuidade dos discípulos de Jesus Cristo, não é? Não tratamos as pessoas, não é, como subalternas, como inferiores, nós tratamos de igual para igual, não é? Eu creio que isso revela um cristianismo sadio, quando eu posso entender claramente, eu sou pastor, mas não sou o dono das ovelhas. Eu cuido de ovelhas, mas as ovelhas pertencem ao Senhor. Um outro olhar sobre aquela volta dos discípulos depois da morte de Cristo para a praia, para o mar, que muita gente tem um foco ali, né, dizer que eles abandonaram, não seguiram adiante. Eu quero trazer um outro olhar. Eles não mudaram. Eles continuaram os mesmos. O fato de estarem com Cristo não fez com que eles se achassem superiores a ninguém. Sim. Todo mundo que anda com Cristo considera o outro maior. Sim. É uma consequência. Sim. Quanto mais perto da glória de Deus, vamos pensar Isaías. Isaías vê a glória de Deus e ele diz, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, ele não era superior ao povo. Sim. Ele era igual ao povo. Sim. Então, resultado da glória de Deus é que você vê as pessoas como elas são e se vê também como você é. Neemias, né? Nós pecamos. Nós pecamos. O mesmo apóstolo Paulo, né? Quando diz miserável homem que sou. Olha, vocês acompanharam aí um acidente desse avião em Cuba, né? Sexta-feira, dia 18, e as informações aqui dão conta de que nós tínhamos ali pelo menos, quantos aqui, meu Deus do céu? 15 pastores. 15, com suas esposas ainda. 15 casais, né? Pelo que a gente recebe de informação da One Mission Society, uma organização religiosa dos Estados Unidos, eles voltavam de um retiro de casais que aconteceu em Havana. Você imagina bem o que é isso para uma família, para uma igreja, além dos demais passageiros que estavam lá. Isso é uma calamidade, isso é uma tristeza muito grande, e isso também envolve a igreja. A gente às vezes acha que é só vitória, que não vai ter problema, não, que olha, vai dar tudo certo, e é provável, eu não vi ainda, não sei se vocês viram, mas deve aparecer alguém dizendo que tinha uma notícia, que alguém viu para eles não irem, que alguém falou alguma coisa, e sempre acontece quando tem um episódio como esse aqui. Mas é uma realidade, né, gente, de que nós temos que enfrentar na nossa vida muitas lutas, né? A morte, para nós, ela faz parte da vida. É doloroso isso, é triste, é lamentável, porque somos seres humanos e a gente tem que reconhecer isso, mas acontece que a nossa vida aqui, a Bíblia deixa isso claro, a torta e a direita. É uma vida curta, transitória, o ser humano é como a erva, né, que vai secar e vai cair, né? A vida aqui, ela é passageira, nós não somos guiados pelo que é temporal, é o que a Bíblia afirma. A nossa existência está nas mãos de Deus, né? E todos os nossos dias, como diz o Salmo 139, versículo 16, foram contados, escritos, determinados, cada um deles, quando nenhum deles havia ainda. Um dia Deus vai nos levar. O meu filho não é, a minha filha não é minha, eu não pertenço a mim mesmo, nós pertencemos ao Senhor, e seja a forma como Ele resolver nos retirar desse mundo, por mais sofrida ou não que seja, se consuma o fato de que nós somos dele e propriedade dele, e a gente prega isso, a gente ensina isso, mas quando chega a hora de dizer realmente na prática essa realidade, a gente fica achando que a morte para nós é um malefício, enquanto a Bíblia chama isso de entrar no meu descanso. É como Deus se refere, entrar no meu descanso. É difícil para a gente assumir isso, né? Porque a gente quer viver, a gente quer desfrutar desse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo e não podemos esquecer disso. Esperamos em Deus somente nessa vida,
Somos os mais miseráveis dos homens. Agora, JR, tem uma outra questão. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Eu sou voluntário do INCA e fazendo uma visita a um paciente, a filha estava chorando muito por causa da mãe, que estava ali no seu estado terminal, e ela fez a seguinte pergunta: por que a minha mãe? A minha mãe vai às missas, a minha mãe é uma pessoa boa, caridosa, mas por que ela está sofrendo aqui? Mas a questão toda não é somente as pessoas boas que sofrem. As pessoas ruins também acontecem coisas. Eu creio que todos nós que estamos aqui na Terra estamos sujeitos a passar por situações semelhantes a esta. Às vezes eu fico me preparando na nossa cidade tão violenta, de tantos assaltos, de tantas pessoas, e um dia eu fico pensando, será que isso também não poderá acontecer comigo? Pode, por que não? Agora, eu dou graças a Deus pela certeza dessa esperança que tem na minha alma, que há dias melhores me esperando na eternidade. Enquanto eu puder ser fiel, dar esse bom testemunho ao Senhor Jesus, eu farei. Mas o dia que chegar, né, eu digo sempre para minha esposa, você vai sentir saudade, mas eu não. Eu estarei em outra dimensão. Que Deus traga consolo e conforto às famílias envolvidas, aos amigos. É uma luta muito grande, esse luto coletivo, ele de certa forma ameniza, porque são outras pessoas que sofrem, são outros abraços que são recebidos e dados. Compartilham a dor, mas ainda assim é de uma intensidade bastante grande e bastante difícil, né? Aconteceu e tem acontecido muito, por exemplo, no Amapá, isso aconteceu numa cidade chamada Capião do Iapém, né? Um camarada tem 32 anos, chama-se José Ribamar, ele diz ter se perdoado e se arrependido verdadeiramente de um crime. O crime dele é um crime pesadíssimo, como todo crime é. Ele assassinou a mulher e o enteado. E vai explicar isso, vai amenizar isso aqui, não tem como amenizar. E ele conta que foi na religião, né, ouvindo a palavra, a pregação do evangelho, que ele viveu duas coisas muito, muito fortes. A primeira, ter se arrependido verdadeiramente, essa expressão, arrependimento verdadeiro. O que é óbvio que revela que existe o arrependimento falso, né? Sim. Superficial. Às vezes é um remorso, não é arrependimento. Sim. E ele diz também ter se perdoado, que eu também acho que isso aqui deve ser muito difícil. Deve ser muito difícil. Toda vez lembrar, chocar com aquela informação. O arrependimento, né? Ele diz que foi exatamente através da pregação, enfim, a gente vê as imagens dele, aquela imagem daquele cara crente, gravata, enfim, tradicional, fisicamente, né? Utilizando, a gente está falando de perda, a gente está falando de morte, você imagina bem o que seria o pai e a mãe, a sogra dele, né? Os sogros dele, né? Ou o pai daquela criança, né? Já que ele era padrasto dele, o pai daquela criança. Olhar para ele e falar assim, você tirou a vida do meu filho, ou você tirou a vida da minha filha. Esse encontro aí é muito difícil, gente, só com Jesus. Sim. Isso não significa dizer que o encontro com o Senhor Jesus tira as marcas pelas quais nós fomos capazes de produzi-la. A graça, ela nos salva, mas não nos livra daquilo pelo qual nós mesmos semeamos na nossa vida. Claro que um ser humano normal, ele sempre vai ser impactado, né, diante de uma situação dessa. Contudo, esse impacto, ele é amenizado, ele não deixa de existir, ele é amenizado nessa certeza de que o perdão de Deus é esse perdão que transforma, esse perdão que faz com que a pessoa possa ser uma nova criatura, mas isso não apaga as cicatrizes da própria vida. Haverá momentos de choro, haverá momentos de angústia, mas haverá nesses momentos, né, a ação do Espírito. Eu acho que alguns espinhos na carne a gente vai ter que carregar a vida toda. Sim. A gente comete algumas coisas e Deus nos perdoa, mas carregamos algumas coisas que vamos ter que aprender a lidar, trabalhar com isso, até para lembrar de onde caímos, de onde falhamos e nunca mais voltar para esse lugar. Eu vejo 3 dimensões importantes aqui, né? A primeira dimensão, ela modifica as outras, né? Por mais que a gente não possa estabelecer um tempo, pode levar um longo tempo,
né? Mas a primeira dimensão, que é a dimensão divina, a dimensão da graça, como o pastor Léo estava falando aqui, ela está envolvida. Então a graça de Deus, ela nos diz que nenhum de nós somos merecedores, que não é pelo nosso desempenho, né? Então o perdão de Deus nos alcança. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão é uma dimensão interna, minha. O perdão de Deus me alcançou, mas eu consigo me perdoar pelo que eu fiz, eu consigo lidar com isso, eu consigo aceitar o perdão de Deus, né? Então a graça de Deus, ela vai sendo aplicada à nossa vida, e se perdoar a si mesmo não é uma coisa fácil, também é uma estrada longa, né? Vivendo debaixo dessa graça. E a terceira dimensão é a dimensão externa, ou seja, o que aquela minha ação causou na vida das pessoas. As pessoas me perdoarão, eu conseguirei me ajustar novamente a uma vida social, né? Perdoando a mim mesmo, eu consigo olhar as pessoas de frente, também é uma longa estrada. Então eu digo, para você chegar a essa terceira esfera, né, você precisa passar por todos os estágios. Primeiro, resolver sua questão com Deus, né? E permitir que Deus trabalhe nas outras dimensões. É Deus que vai fazer isso. É Deus que vai ajudar você a se perdoar. É Deus que vai ajudar você a ajustar os relacionamentos. Agora entenda, você ajusta o seu relacionamento com Deus, né? Isso vale para tudo, na minha opinião. E Deus vai ajustar com o tempo todas as suas relações, né? Eu vejo essas três dimensões que são importantes e que não dá para estabelecer tempo e nem dizer que é uma regra para todo mundo. Muita gente fica no descrédito, né? Não acredita que a pessoa mudou de verdade, mas as pessoas são mudadas mesmo. Deus muda as pessoas, a gente tem que acreditar que Deus muda as pessoas. O poder de Deus é real, os testemunhos são muitos, a gente sabe que isso acontece. Agora é lógico que não é fácil. Não são coisas muito, muito difíceis, que aí é a obra do Espírito Santo, e a pessoa envolvida tem que ter paciência, porque todo mundo, as pessoas vão olhar com aquele olhar e dizer assim, eu não acredito. Não é à toa que algumas pessoas, quando passam por isso, elas mudam de estado, quando mudam de país, elas vão para recomeçar a vida do zero, mas lutam contra o risco de serem descobertas. E hoje com a internet é a coisa mais fácil do mundo. JR, eu fico imaginando o apóstolo Paulo, que permitia que os soldados entrassem nas casas, arrastassem crianças, homens, mulheres, para levarem todos eles presos, e ele viu as roupas de Estevão serem lançadas aos seus pés. Ele poderia ter impedido aquele apedrejamento, não impediu. Consentiu. E eu acredito que ele deva ter passado por essas três dimensões que o pastor Júnior falou, mas você vê em cada frase dele uma dor. Sim. Você imagina um homem que se tornou, para mim, um ícone no Novo Testamento. Ele acreditar agora que Jesus é o Senhor, aquele que ele mandou muitos dos seus seguidores morrerem. Eu acredito que ele teve que conviver com essa dor. E sem nenhum spoiler aqui, o filme do apóstolo Paulo tem esse olhar aí, realmente, essa aplicação é realmente incrível. JR, sem dar nenhum spoiler, hein, Léia? Não vai contar o final do filme, Léia. Ainda não vi, hein, Léia? Você vai querer contar. JR, olha, às vezes você assiste um filme bíblico que tem muita coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, mas esse filme, ele retrata a Bíblia. Nunca vi tanto texto bíblico. Nunca vi tantos textos bíblicos num filme. Mas olha, eu chorei do início ao fim, porque é um personagem mesmo que, depois de Jesus, a gente precisa. A sessão que eu assisti, o filme que eu assisti, terminou com o povo aplaudindo. Foi uma sensação, uma coisa espontânea. Não era um filme. Não estava assistindo junto com ninguém, aquele negócio de sessão especial, não, estava normal. E aí foi uma coisa espontânea, natural, foi muito legal, muito legal. Bom, enfim, tá aí o encorajamento para que você veja o filme também. Faltam agora 8 minutos, minha gente, para o meio-dia, 8 minutos para as 12 horas.
Estamos juntos no Debate 93. Uma libanesa sobrevivente da Guerra Civil do Líbano, que vivia nas ruas pedindo esmolas, foi encontrada morta pela polícia de Akkar, aparentemente morta por causas naturais. E seria tão somente mais uma morte de sem-teto se não fosse por alguns detalhes. E isso é encaminhado aqui pela imprensa libanesa. A mulher tinha o equivalente a 4,5 milhões em uma conta bancária e nos sacos de lixo encontrados ao lado do corpo cerca de 12.400. A polícia já entrou em contato com a família dela. Os parentes não tinham ideia de que ela tinha tanto dinheiro guardado. Ela morava na rua, era sem teto. Os parentes agora apareceram. Por certo, era uma mulher como existe hoje em várias partes do país, e o nosso país não fica longe disso, de pessoas que defraudam a boa fé. Eu só consigo entender nesse sentido, para uma pessoa morar na rua, de onde é que vieram esses recursos? Doação, esmola. 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 Nossa. Defraudando a boa fé. 4 milhões. Mas ela, não, pastor, eu acho que o senhor não entendeu. Ela não usou o dinheiro. Não usou o dinheiro. Entendeu? Ela recebeu, guardou e aparentemente... E ela é uma sobrevivente de guerra. Posso estar equivocado, não conheço ela, não conhecia, que é Fátima o nome dela? Não conhecia a Fátima aqui, mas a impressão que eu tenho, se alguém guarda um dinheiro e não usa, ou é usura, ou é uma pessoa de fato que tem uma dificuldade com isso, ou ela estava preparando isso para alguém. E não deu tempo dela passar isso para alguém. Esse alguém pode ser a família que vai aparecer agora, esse alguém pode ser uma instituição, esse alguém pode ser a mudança mais comunitária, porque não é razoável que uma pessoa com tantas dificuldades físicas, ela viva disso aí. Posso estar enganado. Tô amenizando aqui a Fátima não, mas eu tô só olhando um outro lado, pastorzão. Não, com certeza. Mas, por exemplo, eu já tomei casos de pessoas que se enriqueceram através de estar aí pedindo dinheiro, né? E usando dessa caridade das pessoas que realmente doam para atender uma necessidade, e a pessoa vai colocando esses dinheiros lá. Agora, a questão dela não ter usado esse dinheiro é que é estranho, né? Eu vou aguardar as investigações para saber melhores notícias. Mas assim... Nossa, mas são 4 milhões? Não, o que mais me estranha é a família só aparecer agora, né? Ou de repente nem a família só apareceu agora. A Léa falou uma coisa ali que é bem interessante mesmo. Será que ela é uma neurótica de guerra? Tem um problema psíquico forte e isso empurrava ela pra rua? Não se sabe se ela participou da guerra ou se ela foi uma pode ser que não seja uma opção, sofreu seja as parte consequências de uma guerra. Ou se ela era sem teto ou estava sem teto, porque às vezes a pessoa passa por uma desilusão na vida e começa a andar na rua aí e fica andando. E os recursos... Você sabe que tem gente que gosta. Eu conheci uma pessoa, eu me lembro muito bem dessa história. Eu vi um camarada na rua, eu falei, esse camarada vai vir aqui. Aí tava no carro assim, ele veio. Aí eu perguntei para ele assim, de onde você é? Ele falou, eu sou de São Paulo. Aí ele olhou o carro e viu um adesivo da igreja. Ele falou, eu conheço essa igreja. Eu falei, quem que você conhece nessa igreja? Ele deu o nome de uma pessoa que eu conhecia. Uma coincidência, porque ele não podia imaginar, a gente estava em outro estado, eu conhecia uma pessoa e tal. Eu falei assim, quem é esse homem? E ele descreveu exatamente quem era o homem. Eu falei, o que ele faz? Ele descreveu exatamente o que ele faz. E disse assim, eu já fui tratado por ele já me ajudou, me internou num centro de recuperação e eu fui liberto do vício. Aí eu olhei para ele andando na rua, foi liberto do vício, esse cara deve estar preso ainda. Ele falou, você está ainda viciado? Ele falou, não, eu gosto de andar de cidade em cidade. Falei, cara, você não quer ter uma casa, morar? Não gosto. Não gosto. Você toma banho aonde? Eu tomo banho na rua. E você come aonde? Eu como onde as pessoas abrem. Aí, naturalmente, ajudamos o rapaz lá que estava nessa necessidade. Mas veja, ele foi tratado, ele conhecia a pessoa, ele conhecia, era uma igreja séria, mas ele de fato preferiu. Era a opção dele. Sim. É uma coisa que, assim, para nós é inimaginável. São os nossos diferentes, né? É difícil a gente entender aquele que é tão diferente de nós, né? A maior dificuldade... numa conta?
Mas ela tá. Isso daqui é um perfil de alguém que está com problemas psicóticos. Ela perdeu os pés e as mãos durante a guerra, só para uma informação a mais aí, entendeu? Ela tem problemas. Ela acabou ficando. Pode ser uma neurótica. Meu Deus, provavelmente esse dinheiro não é de pedir esmola, ela já devia ter recursos. De repente alguma indenização. Era de esmola? É de esmola. É de esmola. É de esmola? Gente, não, mas não olha, diz que essa quantidade é de esmola. 4 milhões. Não é de esmola. É Ela muita pode ter recebido coisa. uma indenização justamente por ter perdido Pelo as amor mãos de dos Deus, pés. Pode ser esmola não também, é pode ser Tem também. pessoas que se enriqueceram às custas da boa fé daqueles que ajudaram. De um jeito ou de outro, quer dizer para os irmãos o seguinte, que às vezes a pessoa fica abandonada e as pessoas que os familiares aparecem só se tiver alguma coisa boa. Tá todo mundo de olho na herança, hein? Já pensou? Recebe um telefonema, um tio seu que você não sabia que você tinha. Deixou para você pouca coisa. 7 fazendas, 4 aviões, entendeu? Tudo comprado licitamente. Irrisório. Cabelo de gado, o que? Resort? Irrisório. Muito bem. Muito bem. Isso você falou, eu entendi resort, depois eu entendi risole. Eu acho que eu tô ficando com fome. Vou fechar esse programa, porque tá na hora de almoçar. Estamos juntos no Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Reverendo Júnior César, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Um abraço a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, a minha esposa que está em casa. Um abraço também aos nossos debatedores aqui e ouvintes. Muito obrigado, querida pastora Léa Mendonça. Meus amados, eu quero convidar todos vocês para a vigília que vai ter no dia 25, próxima sexta-feira, na minha igreja, Igreja Batista Nova Jerusalém, na Ilha do Governador. O endereço é Avenida Paranapuã, número 16, Freguesia, Ilha do Governador. Vai começar às 10 da noite, né? E vai terminar lá por umas 6 horas, mas você fica até a hora que você quiser. Estará conosco o Sarando a Terra Ferida, pastor Jefferson Coelho, o pastor Tiago Menezes, a cantora Martinha e o pastor Mário Alberto, trazendo a palavra. Uma noite maravilhosa, muitas igrejas convidadas e você é o meu convidado especial. Sexta-feira próxima, dia 25, a partir das 22 horas. Vocês não estão acreditando aqui, eu ouvi dizendo, JR, minha madrinha tinha um tio que vivia pobremente largado, comendo aqui e ali, e quando morreu acharam uma poupança de 700 mil reais. E a poupança foi dividida por 10 sobrinhos. Olha aí, sobrinhada, tio querido. Até eu tenho que saber se eu não sou o sobrinho daí também, não, que eu, hein? Que é isso, pelo amor de Deus. Reverendo Lael, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, obrigado a 93 por esse espaço de crescimento, de fortalecimento, de comunhão entre os irmãos que aqui debatem. Muito obrigado ao ouvinte que deixou, né, as suas atividades para ter esse tempo de comunhão com o Senhor pela rádio. E muito obrigado pelo povo lá de Pendotiba, da Igreja Presbiteriana. Deus abençoe, amo vocês, é uma alegria estar com vocês. Bispo Jaime, obrigado, um abraço. Obrigado, eu queria mandar um abraço para meus irmãos, que eu falei que eles querem mandar para bastante gente. Gilza, Nilza, Jane, Sueli, Simone, Jairo, Jailton, Jaziel. Deus abençoe vocês. Minha mãezinha também tá ouvindo. Amém, e a Bispa Mary, sábado ela torceu o pé, já tá com o pé imobilizado. Abraço pra ela. Beijo, te amo. Carrega no colo, viu, Bispo? Carrega no colo. Carrega, com certeza. Muito bem, quero agradecer aqui as palavras dos nossos ouvintes sobre a transmissão de Israel, as meninas recebendo aqui os parabéns, o pastor Luiz Saião, a Rosane Félix, a Marcela Bastos. Muito obrigado aí a vocês que têm dado essa palavra de encorajamento, estão acompanhando, estão peregrinando junto com a nossa caravana 93 na Terra Santa. Parabéns para o pastor Valdemir Pinheiro, da Assembleia de Deus Agostinho Porto, fez aniversário ontem. Pastor João Branco, da Igreja Presbiteriana Monte Moriá, em Teresópolis. Hoje o pastor Ivo Mozart, da Igreja Presbiteriana do Meier, e o pastor Antônio Martins Ribeiro, da Assembleia de Deus Casa de Oração Ministério Jesus e a Resposta, em Manguinhos. Por esses queridos nós vamos orar juntos agora, pedindo aqui a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles. Lainha vai orar conosco. Nós vamos lembrar de orar para que Deus venha a curar os enfermos, a consolar os corações enlutados, abençoando o nosso povo querido na Caravana 93 na Terra Santa, orando pelo nosso grande Rio de Janeiro, pedindo a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Oremos.
Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, eu quero começar esta oração colocando diante de Ti, Senhor, os aniversariantes, Pastor Valdemir, Pastor João Branco, Pastor Ivo Moza, Pastor Antoni Martins Ribeiro e também o Mateus, ó Deus, este jovem que está internado. Quero te agradecer pela vida daqueles que completam mais um ano de vida e por essa criança que está precisando de socorro. E quero também colocar diante de Ti a nossa vida espiritual, que nunca nos falte o conhecimento da Tua palavra, para que não venhamos errar e nem pecar contra Ti. Obrigada por esta manhã maravilhosa e que esta palavra possa ecoar nos corações por todo esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.